Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Naida. Se você não assistiu a primeira parte, não há problema nenhum, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte e volta aqui para fechar com chave de ouro. E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Você vai amar. Assim, a parte física, eu tava na sala de cirurgia. Não sei em que momento começou a minha QM, se foi assim que eu fui anestesiada ou se foi mais pro final, não sei. Mas o que eu vi foi, eu lembro dessa conversa com o médico, eu explicando do meu problema com anestesia e apaguei. Eu cheguei num lugar que era assim, era como se fosse um jardim, um parque, gramado. Uma grama assim baixinha, bem verde, um verde muito bonito, muito intenso, que eu nunca vi igual. Tinha uma árvore bem grande, assim à frente, essa árvore bem bonita, assim, bem frondosa, grandona, assim, muitas folhas. Um banco, aqueles bancos de praça, assim, de madeira mais antigo, um banco, quase que embaixo dessa árvore. E tinha muitas pessoas ali, andando, brincando no parque, como as pessoas fazem no parque. Só que todo mundo tava de branco, todo mundo era meio translúcido e ninguém andava, todo mundo flutuava. Era todos com roupas longas, assim, e eu não via ninguém andando, era um movimento de, tipo, flutuando. E ninguém dali dando atenção pra mim, não. Como se eu estivesse num lugar normal. O céu. O céu era laranja. É um laranja que chega próximo quando o dia tá amanhecendo. Quando o sol tá nascendo, eu já vi um tom semelhante, mas nunca igual. Muito parecido. Ao fundo, tocava música. Eu escutava muito som de violino. Mas era bem suave, porque ao mesmo tempo era como se eu sentisse o silêncio. Além da música, eu sentia o silêncio. E uma paz, uma tranquilidade. Cheiro. Eu sou muito sensível para cheiro. Meu olfato é muito, muito apurado. E era um cheiro muito bom, que eu também não... Parecia um pouco de cheiro de flores, mas eu não vou saber te falar que flor era aquela, porque era muito suave. A sensação térmica era muito agradável. Eu não sou muito fã de calor. Lá não era quente, mas também não era frio. Era uma sensação aconchegante, assim. E eu me sentia tão bem, tão leve, tão plena e feliz ali, assim, integrada àquilo, como se eu sempre estivesse ali. E aí, nisso, veio um rapaz na minha direção. E aí ele falou, oi, tudo bem? Falou assim, sem mexer a boca, só na minha mente, né? Eu escutava e conversava só através da mente, não mexia a boca. Aí, oi, tudo bem, conversar. Aí eu olhava pra ele assim, gente, eu conheço essa pessoa. E eu ficava olhando, mas assim, não me veio quem era. Aí em algum momento eu pensei, gente, ele é muito parecido com o meu irmão mais novo. Muito parecido. Só porque não era meu irmão. Que idade ele parecia ter? Ele parecia ter, deixa eu ver, na época meu irmão tava com uns 20... ele devia ter uns 20 anos, 19, 20 anos. Ele parecia assim com meu irmão um pouquinho mais novo do que meu irmão tava na época. E meu irmão naquela época tinha uns 25, por aí, uns 20 anos. E eu olhando assim, eu achei... um detalhe sobre os bebês. Os bebês eram gêmeos idênticos, univitelinos. As pessoas que viram eles falavam que eles eram idênticos. Carlos, pra mim eles eram totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Eu olhei assim, os dois, eu não achava nada de igual, assim. Um deles, o formato do rosto era muito parecido com o do meu irmão, com o meu, da minha família, os traços, mão. O outro parecia demais a família do pai. E todo mundo me falava que eles eram idênticos. E eu não. Todo mundo que viu falou. Eu não tenho. Não é, gente. É muito diferente. E aí, tá. Só esse detalhe, porque vai encaixar aqui nessa parte. Esse muito parecido com meu irmão.
E aí ele falou pra mim que eu conhecia ele. Aí eu, não conheço você. Só que assim, falando, não é com essas palavras, é como se viesse a ideia pronta pra mim. Então eu tô tentando traduzir da melhor forma possível, pois eu não vou lembrar as palavras exatas. Mas era isso, ele tava querendo dizer que eu conhecia ele. E eu, não te conheço. Aí ele pegou e falou, eu sou o Bento. E o Bento é justamente o meu bebê que parecia realmente com o meu irmão. Que parecia com mais da minha família, os traços. Então fazia muito sentido fisicamente aquela aparência. Porque realmente ele era parecido, muito mais do que o Tomás. E aí comecemos a conversar, eu fiquei um pouco assustada assim, mas não tão assustada. Tá, começamos a conversar, e eu expliquei, eu não lembro do teor da conversa toda, porque a gente ficou um tempo lá conversando. E aí eu lembro de falar pra ele que eu não queria voltar. Aí eu perguntei pelo Tomás, eu falei, cadê o Tomás? Aí ele falou, o Tomás tá se preparando. E aí, mas daqui a pouquinho tempo você vai ver ele. Aí eu fiquei, mas como assim? Tá se preparando, vai vir pra cá, né? Eu entendi que ele ia chegar onde a gente tava. Mas não, continuamos na conversa. E aí ele falou pra mim que eu precisava voltar. Que a minha missão não tinha terminado e que ainda tinha muita coisa pra acontecer na minha missão. E aí eu, tipo, tá bom, é isso, beleza, vou voltar, né? Eu não questionei. Outro detalhe que eu não falei aqui. Quando eu olhava no horizonte, parecia uma pintura do Monet. E eu amo os quadros do Monet. E eu olhava pro horizonte, parecia uma pintura, assim, de longe. E aí voltando, eu fui voltando pro meu corpo, eu não vi esse processo, por onde eu voltei, nada, eu já fui sentindo no meu corpo, e eu senti um susto, tipo, caindo, e eu acordei no susto. No que eu acordei, eu tava escutando um choro de bebê. E aí eu lembro de eu pensar assim, gente, que falta de empatia é essa desse hospital? Depois do que eu passei, me deixa um bebê aqui do meu lado. Tipo, como? Aí eu olhei para o lado, um lado era a porta eu estava na sala depois do centro cirúrgico, onde fica para esperar acabar o efeito da anestesia. Eu estava lá nessa sala. Eu olhei para um lado, eu vi a porta da sala, eu olhei para o outro lado, o berço com o bebê, chorando. Aí eu olhei para aquele bebê e assim... eu estava tão indignada de ter um bebê ali que eu não reparei muito no bebê. Aí nisso, eu escutei o barulho da porta abrindo. E no que eu olhei de novo, veio uma enfermeira e falou, você acordou, você demorou muito para acordar. A gente tava ficando preocupada, não sei o quê. Aí eu falei pra ela. E eu ia falar sobre o bebê, né? Mas eu resolvi olhar de novo. Eu olhei e o bebê tinha sumido. Aí eu, cadê o bebê? Aí ela, mas que bebê? Eu falei, o bebê que tava aqui chorando, cadê o bebê? Aí ela, não tem bebê não. Agora à noite não teve nenhum parto aqui ainda não tem nenhum bebê. Você foi a única pessoa que passou pelo centro cirúrgico agora à noite. Aí eu fiquei, não tem lógica. Tinha o bebê, eu escutei, eu vi o bebê. Aí né? Me levaram pro quarto, fiquei internada ali mais quase uns 10 dias, eu acho. Demorou um tempo pra eu me recuperar, mas não aconteceu nada, assim. Nada que eu falo, eu tenho umas questões com o hospital, desde criança. Eu tive muita infecção de urina quando criança, eu ficava internada muitas vezes. Então, no hospital, eu sempre vejo muitos seres, eu sempre escuto muitas coisas. E isso aí eu nem falo de... Foi a mesma coisa, lá eu tava escutando, mas nada pra mim fosse diferente do que eu já passei, não. Da EQM em si, foi aí que terminou. Aí, se você quiser perguntar se deu... consegui. Eu queria perguntar assim, você comentou, e eu peço para você responder agora, você falou que você nos contaria como que você diferencia o sonho, um sonho comum, de um sonho que é algo de fato acontecendo. Os meus sonhos, quando são só sonhos, eles acontecem no início da noite. Eles não são muito claros, eles são confusos, são muito figurativos. Eu gosto muito de Freud. Quando eu cursava psicologia, eu apaixonei por Freud e eu li muito sobre interpretação dos sonhos. E os meus sonhos quando é sonho, é muito figurado. Eu tenho que ficar decifrando depois para entender. E sempre no início da noite. E eu sempre acordo de 2h30 a 3h30 da manhã.
Toda noite eu acordo nesse horário. Toda noite, a minha vida toda. Então, sonhos acontecem nessa primeira parte da noite. Sempre são sonhos na primeira parte. Tudo que acontece dessa vez, desse acordar meu pra frente, não é sonho. E aí são sempre muito reais, muito fáceis de entender, muito claros, tudo. E eu acordo lembrando de tudo claramente. Esses sonhos do começo da noite, normalmente eu lembro partes, eu tenho que anotar nessa minha acordada no meio da madrugada, mas esses da segunda etapa é sempre muito claro. A segunda etapa você se refere a 2h30, 3 da manhã? Daí pra frente, depois que eu acordo essa hora, eu acordo e durmo. Aí até a hora de eu acordar de manhã. De fato, várias pessoas comentam acordar nesse horário. Existe alguma razão para isso que você saiba que tenha sido dito para você? O que eu entendi, não sei se foi dito, mas o que eu entendi é como se eu precisasse dar uma manutenção no meu corpo, ir ao banheiro, beber água. É sempre isso que acontece nesse horário. Ah, tá. Mas não uma razão para que experiências ocorram nesse horário. Então, aí é o ponto. Comigo, o que acontece é como se eu preparasse o corpo para a experiência. Porque dali eu vou sair dele e só vou voltar quando amanhecer, quando eu acordar. E você percebe alguma razão para esse horário ser o horário em que essas experiências ocorrem com mais facilidade? Aí não foi me dito nada fora. O que eu já ouvi falar foi por aqui mesmo, de uma abertura espiritual maior nesse horário, de questões da frequência da Terra. Já escutei um monte de coisa. Mas, assim, para mim, o que eu sinto... Às vezes, eu medito nesse horário. Eu acordo e eu medito. E, realmente, eu sinto que a frequência... Você consegue acessar tudo muito mais fácil do que em outros horários. Os bebês gêmeos... Eles nasceram com quantas semanas ou quantos meses? Eles nasceram quando completaram 28 semanas, que seria... Eles estavam entrando no 7º mês, 6º para 7º mês. Essa equipe que você viu novamente era no mesmo número de pessoas? Sim, o mesmo número de pessoas, 6 pessoas. É interessante porque você viu isso tanto no primeiro momento quanto no segundo. E você estava lúcida. Lúcida, acordada. Você viu coisas que muitas vezes as pessoas só veem durante uma EQM. Sim, totalmente lúcida. E o bebê também, quando eu vi o bebê, eu estava acordada. Eu tinha acordado da anestesia, tanto é que eu conversei com a enfermeira. Quando você segurou esses 2 bebês e você falou que você tem um olfato muito bom, você sentiu algum cheiro diferente? Não. Nada de diferente. Você comentou num certo momento que essa voz feminina, que não é a mesma da primeira EQM, ela, de tanto você insistir, se deu um nome. Sim. Qual o nome? Joana. Ela escolheu o nome. Ela escolheu o nome, de tanto eu questionar, porque eu ficava tipo, não, tá muito louco, eu tô falando com quem? É muita loucura, tem que ter um nome pra estar falando com alguém, pra eu não achar que sou eu. Ela, tá bom, você quer o nome? Meu nome é Joana. Aí, desde então, quando eu falo com ela, é Joana. Eu me refiro a ela como Joana. E ela deu o nome por causa da sua insistência? Foi, porque eu acho que ela viu que ia facilitar nossa comunicação, ela tem um nome. Tá. Na segunda EQM, me dá a impressão de que tem a ver com a anestesia, visto que você já tinha problema com anestesia. Eu também fiquei com essa impressão. Aí você falou de jardim de árvore bem grande e um banco. Já apareceu em algumas entrevistas a figura de uma árvore. E era uma árvore só. Pois é, você enxerga algum significado especial nela? Quando você me falou isso agora, me veio a figuração de árvore da vida. Eu não sei o que significa árvore da vida, mas me veio isso agora. Você falou disso, árvore da vida. Você nunca leu sobre árvore da vida? Não, eu sei que eu já escutei isso, não sei onde, se é religião, o que é, mas agora, quando você fez essa pergunta, veio árvore da vida. Acho que na Cabala tem alguma coisa com árvore da vida. Ah, então, eu vou depois procurar, porque eu não sei, e foi agora, a resposta veio essa. Você acha que essa intuição de árvore da vida veio
de outra dimensão, de alguém que está te acompanhando agora nessa entrevista? Sim, sim. Tanto que antes da gente começar, eu já tinha alinhado isso. Não só com a Joana, como com os outros guias que me acompanham. Eu falei, ó, vou estar disponível para vocês definir. Porque tudo que eu tinha decidido falar, já está tudo diferente do que eu tinha pensado em falar. Então, eu me disponibilizei para que eles me usassem para passar o que fosse preciso. Então, assim, a ordem do que eu estou contando, o que eu vou contar, as respostas, não sou eu. Está vindo de outro lugar. Bem, você não falou, mas eu entendi que aquele bebê seria o Tomás. Sim. Porque o Bento falou, ele está se arrumando. Está se arrumando, você vai ver ele daqui a um tempinho, né? Um pouquinho. Então, aí, posso contar quem é o Tomás? Eu queria fazer um comentário antes, aí você, por favor, conte. Eu pergunto o seguinte, teve uma entrevista que eu fiz em que o bebê também faleceu no parto, ou horas depois do parto, e que a mãe teve uma experiência de quase morte, e durante a experiência de quase morte, ela encontrou o bebê crescido, feliz, que contou para ela que o combinado era ele passar por essa experiência. Ou seja, ele já sabia que morreria horas depois do parto. Eu pergunto se isso faz algum sentido na sua experiência. Você diria que o Tomás e o Bento, eles sabiam que a história seria assim? Sim, totalmente. Mais pra frente eu fiquei sabendo exatamente que eles tinham essa certeza. Eu não lembrava, mas eles lembravam, sim, disso. E aí o que aconteceu foi que depois dessa experiência do hospital, passaram uns 3 meses, eu comecei a sonhar novamente com o bebê. E foi um negócio assim, um sonho que eu nem aceitava, porque eu decidi que eu não queria mais ter filhos depois daquela experiência, assim, ter desejado tanto e depois ter acontecido o que aconteceu, eu não quero ter mais filhos. E estava tomando todos os cuidados para não ter filhos. É um ponto interessante, porque quando eu engravidei dos gêmeos, eu também evitava, não porque eu fosse engravidar, mas eu tomava anticoncepcional por causa do meu problema. Então, assim, foi com todos os cuidados eu engravidei dos gêmeos. Aí agora eu vinha cuidando porque eu não queria ter filhos. Eu estava decidindo se eu queria operar definitivamente para não ter filhos, mas comecei a sonhar com esse bebê. E aí eu fiquei relutando, gente, por quê? Porque esse bebê de novo, não é possível, outro bebê, eu não quero outro bebê. E aí esse bebê era muito falante, ele já começou falando. E falava muito, quando eu sonhava com ele falava um monte de coisas. Assim, da minha vida, de coisa que ia acontecer, e assim, super empolgado. E eu não quero esse bebê. Eu não quero falar com esse bebê, eu não quero saber desse bebê. E ele super assim. E era frequente. Na época, eu já era terapeuta e eu já atendia. Inclusive, terapeuta, eu trabalhava muito na época com Theta Healing, então a terapia energética. Ele me entrava no meio das minhas sessões, esse bebê. E falava comigo, eu tô atendendo, eu não quero falar agora. Foi assim, uns meses bem complexos com esse bebê. E aí, uma pessoa me procurou, antes disso, antes da primeira gravidez, uma pessoa, eu estava num curso que não tinha nada a ver com coisa de trabalho, uma mulher que eu nunca vi na vida, chegou perto de mim e falou que estava muito sem graça de falar comigo, mas ela precisava me dar um recado. Aí ela me falou que me via com um bebê, me viu a cena eu passeando com um carrinho de bebê, e era um bebê muito bonitinho, muito saudável, branquinho, rosado e tal, mas que eu estaria sozinha. Eu teria aquele bebê e cuidaria daquele bebê sozinha. Na época, ela me falou isso, tipo assim, eu fui educada, mas eu pensei, não sem chance, eu nem posso engravidar. E ainda mais ter um filho sozinha, jamais eu vou fazer isso. Eu já tava chegando nos meus 30 anos, eu falei, isso não aconteceu quando eu era nova, não vai acontecer agora. Eu tomei todos os cuidados até aqui, isso não vai acontecer. Pensei, né, mas assim, escutei aquilo. Me impactou, porque assim, eu sabia que eu não podia ter filho até falar daquilo, mas tudo bem, né.
Esse bebê veio e me contou que o pai dele não ia ficar com a gente. E na época eu tava no relacionamento com o pai dos gêmeos. Aí eu pensava, gente, não faz nenhum sentido esse bebê. Esse bebê tá falando que vai vir e que o pai não vai conviver com a gente. Que história é essa, né? Tá. Fiquei com esse bebê sonhando e conversando com ele em sonho e durante os atendimentos uns 3 meses. No meu aniversário, eu lembro que eu fui pra academia e senti um mal-estar na academia. Aí eu, não, de novo não. A mesma coisa, do mesmo jeito que eu tinha sentido da outra gravidez. Aí eu saí da academia, eu comprei, assim, acho que uns 10 testes de farmácia. Falei, eu vou fazer isso. E era no meu aniversário. Aí eu fiz o teste, tudo positivo. E eu não tinha tido atraso menstrual, nada ainda. Aí não é possível que eu tô grávida. Fiz exame de sangue, positivo. Aí tá, né? Eu fiquei muitos meses me sentindo culpada por esse bebê, por causa do que aconteceu com os gêmeos. Eu ficava querendo estar feliz com a chegada desse bebê, de eu estar grávida, mas eu me sentia culpada, pensava em tudo que eu não ia viver com os gêmeos e tal. Aí me foi falado, em um momento que eu estava meditando, de que esse bebê que estava vindo era o Tomás. Que o Bento veio com o Tomás da primeira vez, porque o Tomás precisava passar pelaquela experiência e ele estava com muito medo. E o Bento é como se fosse um guia do Tomás. E ele veio acompanhando aquela gravidez, aquele parto, para fazer isso que ele precisava fazer, mas que agora é como se tivesse... Acho que os espíritas usam reajuste, alguém usa reajuste. É como se tivesse tido esse reajuste e agora o Tomás podia voltar e estava tudo resolvido. E o Bento não tinha necessidade de vir. Ele não ia vir para cá, ele só veio para fazer essa ajuda. Foi o que me explicaram. Quem explicou para você? A Joana me explicou isso, mas nesse dia dessa explicação teve mais um homem que veio junto com ela, que eu não sei. Ele vem de vez em quando, mas eu não sei quem é ele. Nunca perguntei quem é ele. Você não deu nome para ele? Porque ele vem e vai, assim, em alguns momentos. Eu acho que ele tem assuntos específicos que ele trata comigo, aí ele vem. E aí me explicaram isso. E detalhes importantes. O meu aniversário é 24 de fevereiro. Então, foi o dia que eu descobri a gravidez. Isso foi 24 de fevereiro de 2020. Na outra semana, praticamente, começou o lockdown, a pandemia. E, assim, eu não vou... sobre essa questão da volta deles, existia uma outra questão aí, eu não vou dar detalhes porque envolve o pai deles, mas tinha um outro reajuste aí a ser feito. E esse bebê, o Tomás voltar, era a segunda chance para que esse reajuste fosse feito. A minha parte eu fiz, estou cumprindo, beleza. Mas eu não vou dar muitos detalhes porque não é só a minha vida. Só para eu ter claro, o Tomás, ele também era aquele bebê que você viu ao seu lado quando você voltou. Era aquele bebê que eu vi lá. Mas só que ali estava num formato, digamos assim, sutil, imaterial. E agora ele ia voltar, e ele ia voltar como? Então, eu achava que ia voltar um menino. Fiquei pensando que era um menino. Porque eu liguei, ele tá voltando, vai voltar ao mesmo sexo. Quando é que você foi avisada sobre isso? Antes do nascimento? Antes do nascimento e antes de eu saber o sexo do bebê. Aí, o que aconteceu? Como estava na pandemia, eu não fiz aquele exame de sangue para saber o sexo. Da outra gestação, eu tinha feito de sangue para saber o sexo. E para confirmar que eram meninos mesmo, mas eu já sabia até o nome, eu sabia que era menino. Aí, dessa vez, eu não fiz exame. A gente ficou tentando ver nas ultrassons, mas nunca dava para ver. Eu fui conseguir saber o sexo no 6º mês. E aí, era uma menina. Eu fiquei em choque. Não, mas é um menino que tá vindo, eu sei. Não, era uma menina que tava vindo. E aí, assim, foi uma gravidez muito tensa no sentido de eu tive repouso total. Porque o que aconteceu com os gêmeos? A gente descobriu que eu tenho uma questão no útero, o meu útero não aguenta o peso. Aí ele abre antes da hora e eu entro em trabalho de parto. Então, eu só consigo levar uma gestação de forma natural até um certo tamanho do bebê.
E aí, se não fizer uma intervenção médica, eu perderia de novo. Então, a gente descobriu. Era uma suspeita. No caso dos gêmeos, alguns médicos ficaram falando que era só porque era gêmeos, não. Mas a Joana me falou, não, você tem esse problema, você tem que achar um médico que te trate nessa gravidez com esse problema. Aí eu queria falar sobre uma coisa. Numa entrevista também foi dito o seguinte, que por mais que uma equipe médica se esforce aqui, no planeta Terra, a decisão sobre se a pessoa volta ou não, e outras decisões também que vão resultar na sobrevivência ou não, são tomadas fora daqui, nessa outra instância. Então, chegando no seu problema, até que ponto esse seu problema foi o que de fato causou o nascimento prematuro do Tomás e do Bento, ou até que ponto era simplesmente para ser assim? Então, eu fiz uma ultrassom, contei que eu fiz uma ultrassom poucos dias antes deles nascerem. Na ultrassom, o meu médico não viu nada de anormal. Depois do ocorrido, outros médicos analisaram e falaram que dava para ter visto, dava para ter previsto. Mas, assim, eu acho que não dava. Tanto é que a família do pai deles queria processar o médico e tal, e eu não deixei. Porque, assim, ele é um médico muito experiente, foi muito bem indicado, fez um acompanhamento bom até ali, mas ele não viu. E eu acho que ele não veria, que ninguém teria visto. Porque tinha que acontecer daquele jeito. Não acho que não podia ser o especialista que fosse, não ia perceber. Porque era para acontecer aquilo. Porque era para acontecer aquilo. Não tem jeito. Então, assim, a minha visão é essa. Aí no segundo caso foi diferente. Sim, aí no segundo caso, o diagnóstico que me deram foi isso. Eu esqueci o nome, a sigla, mas é isso. Em resumo, é isso. O útero abre. Aí eu já pensei, né? Já fiquei com medo. E a Joana me falou, olha, vai acontecer de novo se você não tratar esse problema. Você tem que procurar acompanhamento para isso. E pandemia, eu atrás de médicos, eu passei por uns 5 obstetras e todos não, isso da gravidez anterior só ocorreu porque foi gêmeos, era gravidez gemelar, até que eu achei um médico, uma médica que me deu atenção. Aí ela, tudo bem, a gente vai tratar a sua gravidez como alto risco. Porque eu precisava de ser tratada como alto risco para fazer um acompanhamento de ultrassom toda semana, um acompanhamento maior do que os outros médicos queriam fazer. Porque se fosse tratar como uma gravidez normal, eu não sei o que ia acontecer, né? E aí eu achei uma médica, enfim, achei uma médica. E aí eu passei a gravidez praticamente toda em repouso durante a pandemia. Toda. E o meu bebê falando comigo o tempo todo. Como que ele falava? Continuou em sonhos, enquanto eu meditava. Tipo, ela tava louca pra nascer e ela conversar. E ela é uma tagarela, ela fala sem parar. E a personalidade é exatamente igual dela da barriga. Ela se mexia o tempo todo, ela não ficava quieta, igualzinha ela é. E o Tomás, você se lembra da característica dele? Exatamente igual. O Bento, eu diferenciava porque eles tinham tamanhos diferentes. E aí, sempre nas outras, eu fazia muita ultrassom, então eu sabia quem era quem, em qual lado da barriga. O Bento era tranquilíssimo, mal se mexia, e eu amo música, eu escuto música o tempo todo. E eu colocava música na barriga, até o estilo musical deles eu sabia. O Bento gostava de música tranquila, calma. O Tomás era música agitada, eu colocava música agitada e ele mexia e tal. E a minha filha todinha, a mesma personalidade. Do mesmo jeito, assim. A impressão que eu tinha na barriga era que eu tava com o Tomás na barriga de novo. Você falou que o Bento, que você encontrou lá já adulto, lembrava o bebê que você dizia que era o Bento. A mesma coisa acontece entre o Tomás e a sua filha? A minha filha é uma mistura, assim, ela tem muito de mim, porque o Tomás eu achava ele muito parecido com o pai. E a minha filha é uma mistura, mas tem algumas coisas dela, a orelha dela é igualzinha a dele, que é igualzinha do pai deles. O nariz, igualzinho. Os olhos também, muito parecidos. Com do Tomás. Do Tomás. Apesar dela ter alguns traços meus,
Mas eu achava ele o pai dele todo, escrito, a cópia do pai dele. E ela tem uma mistura. O pai dos gêmeos é o mesmo pai da menina? É, da Alice. É o mesmo pai da Alice. Alice. É. Tá. Tá, e aí durante a gestação? Foi uma gestação de alto risco. E foi, até assim, foi um negócio que depois também a Joana me explicou, que foi muito providencial ser na pandemia, porque assim, realmente, no primeiro dia do lockdown, a gente teve umas questões e o pai dela resolveu sair de casa, e aí a gente terminou o relacionamento ali. Então, eu realmente fui uma gestação sozinha, e eu precisava de me manter financeiramente. E se não fosse na pandemia, a empresa não ia ficar me pagando para eu ficar em casa, porque eu trabalhava presencial, eu trabalhava numa empresa, numa multinacional, mas era presencial, e eu trabalhava com recursos humanos. Só que, por ser na pandemia e eu estar grávida, imediatamente eles já me deixaram trabalhar em casa. Então, eu trabalhei a minha gestação toda, eu consegui ficar em repouso e trabalhando e tendo a renda financeira. E isso só aconteceu porque foi na pandemia. E isso não teria acontecido antes. Tanto é que quando liberaram para voltar as empresas, eu já tinha ganhado o bebê, a empresa quis que eu voltasse de imediato. Eles não iam me deixar trabalhar remoto se não fosse nessas condições. Então, assim, foi muito bem encaixado. Eu fiz, Carlos, eu acho que já fiz uns 25 testes de Covid. Eu nunca tive Covid. E eu ia para o hospital toda semana. Eu fiquei internada durante a gestação. Eu não tive Covid. Eu precisei ficar um tempo na casa da minha tia. Minha tia e meu tio teve Covid e eu não tive Covid. E aí, durante a gestação, chegou num ponto que eu precisei passar por uma intervenção cirúrgica por causa do problema, que era sutura o útero, dar uns pontos para reforçar o útero para aguentar o peso do bebê. E aí eu passei por isso, eu fiquei internada e eu não tive Covid. Assim, tava todo o hospital recebendo pessoas doentes, eu saí, eu ia toda semana para o hospital, não tive nada. Nada. Pra mim, assim, ela ia nascer saudável, ia dar tudo certo, e assim foi. E aí, no parto da Alice, eu optei por cesárea, porque eu tava com medo de passar o parto normal, então foi por medo, eu optei por cesárea. Eu passei pela anestesia, de novo, mas não tive nada. Não tive EQM, não vi nada de anormal, de diferente, nada. E depois dessa segunda EQM, você tem outras experiências que você ache interessante nos contar? Muitas. Eu acho que depois dessa aí é que a porta que era entreaberta ficou escancarada, assim. Na pandemia aconteceu uma coisa muito interessante comigo, que me deram a informação de quando é que ia ter a vacina. Como assim? Quem deu? A Joana? Não sei se foi a Joana, mas foi alguém da turma da Joana que me deu a informação de que, na época, eu lembro que foi uns 4, 5 meses, assim, foi no começo, assim, me falaram o mês que seria, e realmente foi no mês que começaram as primeiras vacinas. Outra coisa interessante é que eu tinha certeza, desde quando soube da pandemia, eu tinha certeza absoluta que eu não teria Covid. E assim foi, eu não tive Covid. Mas isso era uma intuição sua? Não era intuição, porque no começo, quando eu fiquei com medo, eu pensei, gente, eu grávida, alto risco, e uma pandemia, e aí numa meditação também me veio essa informação, não se preocupa com pandemia, foca na gravidez, você não vai ter Covid. E de fato, muitas pessoas ao meu redor tiveram, mas eu não tive Covid. E eu fiz muitos testes, uns 25 eu acho, fiz muito teste, mas eu nunca tive Covid. Passado isso, a minha percepção foi ficando muito mais refinada ainda. As minhas conversas com a Joana é praticamente o tempo todo. Até hoje? Sim, até hoje. E eu percebo que quanto mais o tempo passa, mais é ficando assim. Qualquer momento que eu faça uma pergunta, ela me responde. E não só ela. Eu diferencio hoje em dia dela de uma outra versão de mim, mais consciente. Como assim? Eu chamo de eu superior. Não sei se é esse o nome. A Joana é o seu eu superior? Não, a Joana não. A Joana é uma guia. Alguém que me dá suporte, mas tem uma outra versão. E o seu eu superior seria o eu sem o véu?
Sim, seria o eu sem o véu. Deixa eu te explicar como é que eu vejo. Para mim, e depois isso foi mostrado para mim, por mais que eu entendia, tá, existe esses seres, existe outros lugares, mas eu não tinha, tipo assim, racionalmente eu ficava, mas como assim, por quê? Pra que disso? Morrer, qual o sentido? Eu nunca tive medo de morrer, desde pequena, nunca tive medo da morte. Mas eu ficava assim, mas pra que isso? Acabar? Pra onde que vai? Que lugar é esse? Por que a gente não pode simplesmente ir? Por que uns têm corpo físico, outros não têm? Eu ficava com esse monte de questionamento. E aí, por mais que a Joana ou outros seres me explicavam, eu ainda ficava com questões aí que eu não entendia disso. E eu fui levada, uma coisa assim que eu não... Na minha vida, eles conversam comigo de todas as formas, Carlos. Situações no trabalho, alguém falar alguma coisa, esses seres. Não é só nesses momentos que eu tô meditando ou que eu tô dormindo, não. Eu fui levada a trabalhar, eu trabalhava com recursos humanos desde, sei lá, meus 18 anos. Eu sempre gostei muito de tecnologia. E aí eu fui levada a trabalhar numa empresa de desenvolvimento de jogos de computador. E aí foi uma explosão na minha mente quando eu ficava analisando aquilo. Era uma empresa 100% digital, totalmente remoto, cada um trabalhava em um lugar do mundo. A empresa não tinha uma sede física. E daí eu ficava assim, gente, como é que isso existe? Movimenta milhões de dinheiro aqui. Não existe um lugar físico, é tudo muito abstrato. E eu ficava com esse negócio, mas eu fui parar nisso, trabalhei uns anos com isso. E aí, depois disso, a impressão que eu tenho é que a gente tá num jogo. Essa vida aqui é um jogo. E aí, quem tá lá jogando é a nossa alma. É o seu eu superior, você quer dizer? O meu eu superior é a nossa alma que tá lá jogando e eu aqui sou uma personagem ou um avatar. Alma igual a eu superior dentro da sua explicação? Isso, é uma versão mais evoluída que tá fora da Terra, fora desse plano nosso aqui, que não tem corpo físico. Essa alma, esse eu superior, que é o jogador, na minha percepção, ele tem vários personagens, vários avatares. Que aí é onde entra as nossas vidas passadas, que não são passadas, que estão acontecendo ao mesmo tempo. Que eu também já acessei várias minhas. Mas, ao mesmo tempo, como é que fica a questão do... entre aspas, não, eu preciso acertar uma aresta. Eu vou acertar uma aresta de uma vida passada, mas a vida é ao mesmo tempo. Então, não dá para acertar uma aresta com uma coisa que não existiu ainda, porque ela está acontecendo. Sim, é como se estivesse jogando... Eu estou jogando com dois personagens ao mesmo tempo. Um cometeu um errinho ali, eu pego outro personagem e uso para corrigir. Mas então tem que ter uma defasagem. Um tem que acontecer antes do que o outro. Não necessariamente. Na minha percepção, essa visão de tempo passado, presente e futuro só existe aqui, pra gente, nesse jogo. Mas se só existe aqui, e se fora daqui não existe o passado, presente e futuro, então não existe evolução. Existe, eu vejo como é circular, ou uma espiral. Por exemplo, você passa por uma situação agora, aí você não tem preparo para lidar com ela. Volta de novo. Aí na próxima vez, pode ser que você esteja mais preparado. E tá, tudo bem, estou preparado, lidei com esse desafio. Ele vai voltar de novo, só que aí você que mudou, ela não vai fazer diferença. Mas esse voltar de novo, dentro dessa sua explicação, é o quê? É uma nova vida? Pode ser nessa daqui, ou pode ser em outra. Então, é isso que para mim fica difícil de entender. Porque quando você fala que o passado não existe, eu entendo no seguinte sentido, que de fato, para nós só existe o agora. Não há nem futuro nem passado. O passado é uma lembrança, o futuro é uma expectativa. Sabe? E eu estou vivendo o agora vai... daqui a pouco o agora é outro, daqui a pouco o agora é outro, mas é sempre o agora. E o passado, eu entendo que ele pode ser ressignificado.
Né? Se eu guardei mágoa de alguém, eu posso pensar, não é legal guardar mágoa, não existe isso tinha alguma razão para isso acontecer, ok. Então, na hora que eu deixo de guardar mágoa no passado, eu mudo o meu presente, porque eu vou ficar mais leve no presente, porque eu não guardo mais a mágoa. E isso vai modificar, inclusive, as possibilidades de futuro. Eu te disse isso para se contrapor ao que você me disse, para ouvir a sua explicação sobre como é que você explica as vidas simultâneas e que não existem as encarnações como um passado, levando em conta o que eu acabei de dizer. Da forma que eu entendo, realmente você não consegue alterar, você só ressignifica, você muda o seu entendimento sobre aquilo, você não altera. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei te explicar como é que é essa percepção, porque, assim... Eles falaram para você de que forma sobre isso? A explicação foi essa que eu usei. Tá acontecendo ao mesmo tempo e eu não consigo acessar, tipo, quando eu quero acessar... eu decidi acessar uma vida de 1500 no momento que eu nasci e tal. Não. Eu consigo acessar o que eu necessito agora, para eu ver. Então, mas quando você está acessando, não é que você está mudando a vida que você teve, você está acessando uma coisa que aconteceu naquela vida num certo momento. Está correto isso que eu falei? Eu vou ver aquele momento. O que aconteceu. O que aconteceu. E você vai ressignificar. Sim, vou ressignificar se eu quiser. Você não vai mudar. Não, mudar não. Eu não mudo. Só aquele personagem lá consegue mudar aquela vida dele. Nesse personagem, eu não consigo mudar, eu consigo assistir. Sim, mas a sua visão do que aconteceu em 1750, na Grécia, por exemplo, com outro personagem que seria parte desse seu eu, vamos dizer assim, o fato de você fazer essa visita pode fazer com que ele mude naquele momento lá atrás, ou é só uma ressignificação? Não, ele não muda, ele não vai mudar, ele não vai me perceber lá naquilo, só que muda a experiência para o jogador, para a alma, o eu superior. Muda para ele a experiência. Mas a partir da sua experiência agora, do seu avatar de hoje, ter enxergado aquela experiência. Sim, a minha visão e a minha ressignificação vai agregar lá. Isso foi explicado por quem para você? A Joana. Então você está falando como se existisse o seu eu superior com vários avatares jogando em momentos diferentes, mas vamos dizer, como só existe o agora, todas as experiências são trazidas de tal forma que você pode acessar o que aconteceu em cada uma delas. Mas a pergunta, por quê? Por que é feito isso? Para a evolução dele. Para ele passar por essas experiências, tudo é focado, não é em mim, no meu personagem aqui. É no que eu estou aprendendo e acrescentando para ele. Então, eu acessar e ressignificar já faz o efeito para ele. Mas aí eu tenho uma pergunta. Você está falando de vidas passadas como se, ok, são avatares diferentes em épocas diferentes, mas parece que é só um. Eu pergunto, existe a possibilidade de simultaneidade, ou seja, esse eu superior se dividir em vários avatares que simultaneamente estão vivendo no mesmo momento? Sim, é exatamente isso. Quando eu falo eu, é um fragmento meu. Mas isso é diferente de encarnações. Sim, é diferente. É um outro conceito. Eu estou falando, hoje, em 2025, por essa explicação que você está dando, é possível que existam fragmentos desse seu eu superior, um aqui que se chama Naida, outro na França que se chama Roberto, outro na Argentina que se chama Maria, simultaneamente?
nesse mesmo ano, seguindo o tempo aqui. Nesse mesmo segundo? Não, nunca acessei. Eu só acesso, todos que eu já acessei foi em anos terrestres diferentes. Ou o único que eu acessei meu agora está em outro planeta. Então, peraí, a coisa está ampliando. Deixa eu entender. Então, pelo que você recebeu de explicação, você tem experiências em várias vidas, porém, simultaneamente, você não tem a experiência de fragmentos desse seu eu superior, como se ele tivesse se dividido em vários, vivendo simultaneamente, no mesmo ano, no mesmo segundo, tem um pedaço aqui, um pedaço ali. Isso você não tem. O que você tem é acesso a experiências em anos diferentes, como se, ok, há 200 anos você foi tal pessoa em tal país, há 100 anos você foi outra em tal país, ou seja, é como se fosse, naquele momento, o seu eu superior experimentando um de cada vez. Pra gente é assim, pra ele é ao mesmo tempo. Pois é. Pode ser ao mesmo tempo, mas para a gente é uma sequência, ou seja, uma árvore que foi derrubada numa vida anterior, eu não consigo hoje olhar para ela e ver que ela está inteira. Derrubada, derrubada está. Eu posso mudar a ressignificação, se eu devia ou não ter derrubado. É complexo. Estou tentando entender e estou tentando, imagino que pessoas que estejam escutando também estejam fazendo as suas considerações. Eu pergunto, você agora falou de outro planeta, você trouxe mais uma incógnita para a nossa equação. Então, eu quero saber o que significa isso. Tá. Essa de outro planeta foi bem recente que eu acessei, deve ter um mês mais ou menos. Eu nunca fui muito assim, eu sempre fui encantada com o céu e observar. Já vi algumas coisas estranhas no céu, mas eu nunca fui de procurar saber. Nada de vidas fora da Terra, extraterrestres, ufologia, não me chama muita atenção. E aí, então, eu nunca tinha acessado. Eu já tinha acessado outras vidas minhas aqui. Só que, recentemente, eu estava passando por uma limpeza de crenças minhas aí e estava travada numa questão, e até em relação ao trabalho. E aí eu acessei essa outra versão minha, que está num nível de uma dimensão mais elevada. E não tem a ver com seu eu superior? Tem, né? Tem a ver com ele. Tá? Ele está jogando também lá nesse planeta. Ou seja, também é um fragmento dele. Sim, é um fragmento dele, é um jogo em paralelo que está acontecendo. Em um outro planeta, esse que eu vi é em Sirius, coisa que eu também não conhecia. Depois que eu vi, que eu fui procurar saber, porque eu não conhecia. E aí eu vi claramente a fisionomia, a vida, a casa. A Joana me contou o nome dessa, e é um nome que eu nunca vi aqui também, eu pesquisei. O nome é Ananis. Ananis. Seria o seu nome lá? O meu nome lá. Eu nunca procurei bastante sobre esse nome, não achei nada com esse nome. Você viu você lá? Lá, eu me vi lá. Como é que você é lá? Parece muito uma pessoa, só porque ela é mais alta, talvez uns 2,5 metros. O cabelo é totalmente prateado, os olhos são muito claros, a pele muito clara. Outra coisa também, o andar dela lá é muito leve. É como se não fosse tão denso quanto aqui. Sírios são estrelas. Sim, mas o que a Joana me explicou é que é em Sírios. Então, eu já tenho ouvido falar. Ou seja, estrelas são habitadas. De acordo com a Joana, são. E de que cor que você era lá? Era uma pele bem branca, bem pálida. E aí a casa era uma mistura de uma casa nossa aqui rústica, com muita coisa de natureza, mas muita tecnologia. Eu ouço falar em algumas entrevistas que há pessoas que sabem que não são daqui, então falam que são de por exemplo, Sírios. Vamos ficar só em Sírios, mas também falam de outros lugares.
e que estão aqui para ajudar nessa transição da Terra. O que você está colocando aqui é uma coisa um pouco diferente. É como se tem um eu superior, tem um pedacinho do eu superior em Sirius e tem um pedacinho do eu superior chamado Naida. Isso é um jeito diferente de ver as coisas. Tipo, não é que você esteve em Sirius e você está aqui com uma função de nos ajudar nessa passagem. Eu fico um pouco confuso com essas duas possibilidades. O que é o quê? É um eu superior que tem um pedacinho em Sirius, um pedacinho aqui, e simplesmente estão aprendendo, evoluindo, ou existe alguma ação correlacionada entre Sirius, no seu exemplo, e o momento que vivemos aqui na Terra? Sim, também me explicaram isso, o porquê de eu ter visto isso. Eu tenho um trabalho fazendo essa transição planetária aí, e que eu estava fugindo de fazer. E me foi mostrado porque lá nesse planeta eu executo esse mesmo trabalho. E todas as vidas... em outros momentos eu vi essas outras vidas aqui da Terra. Foi canalizado, eu fui anotando. Foi de madrugada e veio, e eu anotei as datas. Quando você fala canalizado, não é a Joana? É diferente, porque eu converso com ela normalmente e tem alguns momentos que é escrevendo. Eu escrevo a pergunta e aí vem a resposta. E não sou eu respondendo, não passa pelo meu filtro. As palavras que usam são diferentes do que eu falo, é diferente. Às vezes é Joana, às vezes não. E aí lá tem os anos, os lugares que eu vivi, e aí depois ela me explicou o que eu tinha que aprender, porque cada uma dessas vidas, nesses momentos, eu precisava de pegar algo, porque eu tenho que executar agora, um aprendizado que eu tive ali. E aí, essa minha parte que está lá em Sirius, já executa isso. Então era para eu... o que me veio também canalizado, que era para eu... Era o momento da Naida se tornar essa Ananis. É como se tivesse que se juntar. Eu precisava de fazer o que eu preciso fazer aqui, que eu não estava fazendo. É como se você precisasse trazer o conhecimento que você tem lá para cá. Para cá, sim. E aí eu juntar essas outras vidas aqui, esses outros conhecimentos específicos que me mostraram, juntar tudo isso para eu executar aqui agora, que entra a questão da transição, que também já abre para mais um monte de coisas, mas foi bem específico por que eu estou acessando nesse momento essas vidas desse jeito. E, inclusive, outros planetas, eu também escuto, a Joana já me falou que eu tenho uma outra vida, uma Pleiadiana. E ela falou tem nas anotações lá, tem uma civilização que parece que, não sei se de fato existiu aqui na Terra, mas Lemúria, que ela disse que era na Terra. E que eu também vivi lá, e eu precisava de acessar uma informação de lá. A Luciana Proença, e eu falo isso porque você assistiu, você comentou aqui, ela falou dessa civilização lemuriana como se existisse ainda. Eu não sei, assim, o que eu vi foi uma data, eu não vou lembrar de cabeça aqui a data, mas foi muitos anos antes de Cristo, e que eu estava lá e eu precisava acessar algo que eu fazia como trabalho lá. Ok, agora você vê tudo isso organizado para que agora você faça alguma coisa aqui em função da transição. Sim. E o que seria isso? Na verdade, eu já estou fazendo faz tempo. Já tem muitos anos que está sendo me mostrado. Mas você falou que você estava relutando. Sim. Tanto é que na nossa outra conversa eu te falei de algumas dificuldades em falar sobre isso, porque eu reluto muito com esse viés espiritual, de levarem para o lado espiritual. Mas nós estamos na época de relutar contra o que deve ser dito? Então, não, a gente não tem que relutar. O momento, alguns dizem que é de emergência. É de emergência? Não, eu não acho que seja de emergência. Precisa só de entendimento do que está acontecendo. E o que eu vejo é que a grande maioria não está entendendo. E aí está indo de um extremo a outro. Mas vou falar uma coisa para você que aconteceu lá atrás, depois eu vou explicar, eu volto nisso. Há uns mais de 10 anos, eu sempre gostei muito de outros países e eu decidi que ia morar no Canadá.
E aí eu me organizando para mudar para o Canadá e fazendo todo o planejamento, tudo. Um dia eu meditando, eu vi claramente, me mostraram que eu não podia mudar para o Canadá naquele momento. E me mostraram a Terra, um mapa assim da Terra. E aí tinha vários pontos de luz esparramados, assim, em lugares específicos. Vários países, um ponto de luz, e era essa mesma luz branca perolada que vinha de cima para baixo e voltava. Não, minto, ela vinha de cima para baixo e esparramava, assim. De cima do espaço? De cima pro mapa da Terra, ela vinha do espaço para baixo e esparramava. O que me explicaram? Aquelas pessoas eram tipo um canal de distribuição. Elas tinham que estar naqueles pontos específicos para ancorar a energia e aí redistribuir. E aí me mostraram que eu precisava estar onde eu estava, que era aqui em Goiás. Eu sempre quis sair de Goiás e eu tinha que ficar em Goiás por mais um tempo, porque eu precisava de estar nesse ponto específico. E essa distribuição ela é feita através de você, mesmo sem você estar consciente disso? Sim, ela acontece das duas formas, tanto eu consciente quanto eu inconsciente. E aí entra uma outra coisa que acontece comigo desde sempre. Eu acordo muito, muito cansada, como se eu tivesse trabalhado a noite toda. E em vários momentos eu já vi, de fato, eu trabalhando a noite toda, que é um trabalho parecido. Aqui, o que seria meu trabalho consciente é como terapeuta. É eu conversar com as pessoas, ajudar as pessoas a fazer limpeza interna, achar as crenças, se melhorar para evoluir e mudar a frequência. E quando eu estou inconsciente, quando eu já vi eu fazendo isso dormindo, eu estou fazendo com seres também a mesma forma. Eu converso e ajudo as pessoas a se entender, a lidar com crenças e evoluírem. Onde? Na Terra? Aqui na Terra, mas são dimensões diferentes da Terra. Nem sempre, às vezes, são os lugares mais sombrios e mais densos do que esse que a gente está acostumado. Isso você quer dizer que, então, nesse nosso planeta Terra, nós temos várias dimensões? Sim, a gente tem... No meu entendimento, a Terra esteve até pouco tempo na terceira dimensão, que é essa dimensão mais densa. Hoje a gente se encontra na quarta, que é uma transição para a quinta. Ela vai estacionar um tempo na quinta. Como é que você me explica? A quarta é o quê? Algumas pessoas falam como se fosse a inclusão do tempo. Na verdade, como físico eu digo, nós vivemos num espaço tridimensional, que é XYZ, e Einstein, na relatividade, ele passou a chamar de espaço-tempo, onde o tempo é uma quarta dimensão, mas é uma definição mais matemática do que qualquer outra coisa. Eu pergunto, dentro dessa sua compreensão, o que é a quarta dimensão? Na minha compreensão, é uma ponte ali, um meio termo, e o tempo vai mudar, a percepção do tempo vai mudar na quinta dimensão, e a densidade também. Tanto é que eu tenho sentido muito fisicamente, e já ouvi outras pessoas relatando que está sentindo fisicamente, é como se os nossos corpos estivessem sendo ajustados para essa nova dimensão, para a quinta. Tudo bem, mas assim, quando eu falo em terceira dimensão, eu penso muito no espaço, comprimento, largura e altura. Mas eu sei que ao mesmo tempo você está falando de uma outra coisa, você está falando de qualidade de vibração. Frequência. De frequência, né? Então, ok, se você fala que estamos indo para a quinta e só passando pela quarta, eu imagino, ok, frequência 1, frequência... Ou vamos igualar os números. Frequência 3, frequência 4 e frequência 5. Por algum motivo que me escapa, que eu não entendo, a gente está indo da frequência 3 para 5 e não da 3 para 6 e não da 3 para 4. Mas isso não tem nada a ver com nós vivermos num espaço tridimensional, que é uma questão matemática, geométrica, que é XYZ. Está correto isso? Sim, e até onde eu sei, a Terra só comporta até a quinta dimensão. Mas que é uma questão de frequência.
Acima disso não, a Terra não comporta, e aí já é outros planetas. Não vai ser aqui. Sirius não está na quinta dimensão, está acima? Acima, já está acima. A Terra... Outro ponto é que a Terra, voltando à analogia do jogo, a Terra é o cenário, mas ela também é um ser que está evoluindo. E o nosso corpo é como se fosse células da Terra. Então, o nosso corpo está ligado a ela. E aí, o que está acontecendo a Terra está conseguindo evoluir para chegar até a quinta. Mas mais do que isso, eu não tenho conhecimento se ela vai chegar, mas agora eu sei que não. Agora é até a quinta. Fora disso, é acima da Terra. E outra coisa que eu até questionei recentemente a Joana foi: e o pessoal que não está na terceira dimensão, para onde é que vai? Como assim? O que não está na terceira, que está abaixo, você quer dizer? Que está abaixo. Se a Terra só vai comportar da terceira até a quinta, e aí o que me veio é que seria um outro lugar, mas eu não sei que lugar é esse. Mas tem um outro lugar para quem não só não evoluiu. Uma outra coisa também que me foi explicado é que a gente... que também tem consciências aqui que vieram de outros lugares, mas também tem consciências que surgiram aqui, que são fragmentos que estão começando aqui na Terra, que nunca foram para outros planetas. Mas isso quer dizer o quê? Que seria a fonte de tudo, que se fragmentou em vários eus, várias almas, né? Que por sua vez se fragmentaram nessas vidas aqui, em Sirius e tudo mais. Você está falando de um eu superior ou de uma alma nova, é isso? Ou é uma alma antiga que pela primeira vez está participando do jogo? É uma alma antiga ligada a essa inteligência maior que está começando a jogar. Até então aconteceu muito de começar aqui na Terra, mas que vai ter agora planetas numa dimensão mais baixa que vão começar por lá e não por aqui. Só porque como a Terra vai ficar na quinta dimensão, não vai dar mais para começar daqui. Vai ter que começar em outro lugar e só depois vai evoluindo para chegar na Terra. Quando for passando o nível do jogo, vai chegar aqui. Isso quer dizer que esses fragmentos do eu superior começam sempre no que há de mais baixo? Sempre. A experiência é essa. Não deixem de assistir a terceira e última parte da entrevista da Naida, que será publicada amanhã, terça-feira, às 0h. Você vai amar! Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saindo do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?